Quem acompanhou o anime Cyberpunk Mercenários na plataforma Netflix assistiu a um futuro distópico próprio do subgênero Cyberpunk. Por conta disso, eu trago aqui nesse vídeo de Clássicos Nerd a icônica obra de ficção científica Akira, de 1988. Vou falar sobre a história e sobre algumas curiosidades que levaram essa animação a ser esse ícone e assim influenciar todas as obras de ficção científica que vieram depois. Então, se você é fã desse gênero, vem comigo conferir esse vídeo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. O filme de animação Akira de 1988 fez história pela sua temática cyberpunk na década de 80. Mas por que essa obra se tornou tão icônica? Eu vou falar sobre essas questões, bem como um enredo da história, aqui nesse vídeo de Clássicos Nerd. Se você é fã de ficção científica, vem comigo conferir esse vídeo e aproveita e já deixa seu like aí. O filme Akira, lançado em 1988, foi dirigido pelo Katsushiro Otomo e é uma adaptação do mangá de mesmo nome, com início de publicação em 1982. O próprio Katsushiro Otomo foi também quem escreveu e quem ilustrou o mangá. A estética de Akira se enquadra no subgênero de ficção científica conhecido como cyberpunk. E se vocês quiserem umas informações mais detalhadas a respeito, vocês podem conferir nesse vídeo aqui que eu já fiz no canal. Agora eu vou falar de forma resumida a história de Akira. O ano é 2019 e nós vemos a cidade de New Tóquio. Ela se chama assim porque ela é a cidade que foi reconstruída após a destruição de Tóquio, que rolou na Terceira Guerra Mundial. Essa Terceira Guerra teria sido ocasionada por conta do aumento descontrolado dos poderes sobrenaturais de um jovem chamado Akira. Como já adiantei, a gente pode verificar aquela ambientação cyberpunk, se caracterizando como um subgênero de ficção científica em que nós temos uma baixa qualidade de vida das pessoas e uma alta tecnologia. Um futuro distópico em que a sociedade, os seres humanos, vivem de forma decadente com uma alta tecnologia. E nós vemos a cidade controlada ali por gangues, muita violência, muitos crimes. E acompanhamos o protagonista da história, Kaneda. Eu sempre achava que o protagonista ia se chamar Akira, mas o protagonista é o Kaneda. Akira, a gente vai ver mais adiante aí, como eu já falei, ele foi a criança que explodiu tudo aí. O protagonista é o Kaneda e ele é o líder de uma dessas gangues. A gangue de Kaneda se envolve numa batalha ali, numa luta contra uma gangue rival. No meio dessa confusão, um dos membros da gangue de Kaneda, o amigo dele, o Tetsuo, acaba se envolvendo em um acidente com uma criança diferente. Essa criança, na verdade, ela é um experimento de um grupo militar lá que tenta reproduzir, tenta criar algo semelhante aos poderes de Akira. O Tetsuo foi levado por esses militares juntamente com essa criança. O Tetsuo, na verdade, com esse contato que teve com essa criança, acaba despertando também o poder sobrenatural latente que tinha dentro dele. E esse poder começa a sair de controle e nós verificamos o vislumbre de uma possibilidade de um novo incidente como ocorreu há 30 anos atrás, se ele não for contido. Ele começa a enfrentar os militares e tal, e por fim o Kaneda começa a enfrentá-lo. E ali durante esse confronto as coisas saem de controle, o Tetsuo já está explodindo a cidade, explodiu até parte da cidade, e aí ele é contido por uma integração daquelas crianças que estão sendo pesquisadas ali, os poderes das 3 crianças que estão sendo pesquisadas ali pelos militares, juntamente com os restos mortais de Akira, que tinham sido mantidos pelo laboratório. Aquela explosão, aquele cataclismo foi contido, as crianças e o Tetsuo desapareceram, parte da cidade foi destruída, mas o Kaneda ali sobreviveu com a galera da gangue dele. E é assim que termina a história de Akira. E agora eu vou falar sobre algumas curiosidades do filme Akira, que se juntando a essa
estética, essa temática, cyberpunk e essa história de ação ali interessante, fizeram com que se tornasse uma obra icônica da ficção científica. Então, vamos primeiro verificar aqui com relação à produção, a questão do visual desse anime. O filme é composto por 2.212 fotos e 160.000 imagens únicas. Foram usadas 327 cores diferentes e cerca de 50 dessas cores foram criadas exclusivamente para o filme. Uma outra coisa interessante é a cena em que nós vemos o Kaneda ali escolhendo a música na Jukebox. Podemos ver ali os logotipos de bandas clássicas de rock, The Doors e o Led Zeppelin. O Katsushiro Otomo criou o mangá Akira originalmente como uma homenagem ao mangaka Matsuteru Yokoyama, que criou Tetsujin Myujan Shigo em 1963. Também é conhecido como Tetsujin 28. As duas obras têm como personagem principal Shotaro Kaneda e Akira. Olha que interessante, a Sony, lá pela década de 1990, teve a ideia de fazer uma adaptação live action de Akira e começou a levantar o custo dessa produção. Ocorre que eles tiveram que engavetar esse projeto, pensar melhor na ideia, porque o levantamento dava conta de 300 milhões de dólares na época. Então, até hoje, eles estão pensando melhor nessa questão. Isso é para a gente ter uma ideia da qualidade que nós temos em Akira. Então tem toda essa questão da estética cyberpunk ali para a década de 80 e toda essa qualidade gráfica que nós não tínhamos como referência para uma animação naquela época. Isso foi o que, ao meu ver, tornou Akira uma obra tão icônica dentro do meio de ficção científica. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Conheciam a história de Akira? Conheciam essas curiosidades? Deixe aqui seus comentários. Conseguiram verificar, como eu identifiquei aqui, essas referências, as ligações entre Akira e Cyberpunk Mercenários? Querem que eu fale mais sobre alguma dessas duas obras? Determinado ponto ali, um personagem, uma situação? Deixe aqui seus comentários. E também, deixe seu like e se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. Galera, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.